Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters, começando o ano de 2025. Tô muito feliz de estar de volta depois de umas férias muito prolongadas e muito bem acompanhado com meus amigos aqui. Eu tô aqui com o Marcão. E aí, Marcão? Fala, pessoal. E aí, Almir? Descansado, né? Com certeza. E com o monstro Rafael Rocha. Fala, Almirzão. Fala, Marco. Tudo bem? Isso aí, vamos que Feliz vamos. ano novo para todo mundo aí. Vamos para cima. É isso aí, pessoal. E vamos começar com um tema quente, hein? Começar o ano com um tema que chove em pronto-socorro, chove em unidades coronarianas e chove na prática de qualquer médico que está na clínica médica, na cardiologia, etc., que é infarto, ou melhor, síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Tá bom, pessoal? Um tema aí que é imprescindível para qualquer médico, eu diria até para os ortopedistas. Exatamente. Para todo mundo que está na linha de frente, todo mundo tem que estar por dentro desse assunto. E como de praxe, a gente tem um desafio, não é isso, Rafa? Opa, temos um desafio aqui. Manda aí. Vamos lá. Então, o desafio de hoje é: qual vacina está indicada no paciente pós-infarto agudo do miocárdio? Ô, louco, cara. Boa, o cara garoto. meteu vacina logo no começo de 2025. Pois é, infarto. Primeiro desafio tá especial aí. Pessoal, então hoje vamos conversar sobre síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Hoje nós vamos começar delineando o nosso episódio desde a definição, do diagnóstico, dos exames complementares, até o tratamento, quando pedir cateterismo e toda a terapia farmacológica até a alta desse paciente. Então, para começar, a primeira coisa é a gente entender, né, a definição de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Primeira coisa, a gente tem já uma distinção. Ela é uma entidade que abrange duas entidades, na verdade. O infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e a angina instável. Basicamente, essas duas entidades, elas fazem parte do espectro de uma mesma doença, na qual o que acontece? Existe uma instabilidade de uma placa aterosclerótica, pode haver até uma oclusão desse vaso parcial ou total, mas que por alguma razão o sistema fibrinolítico do nosso organismo, ele consegue dissolver parte desse trombo e o vaso se encontra aberto. Mas é o suficiente para gerar isquemia e muitas vezes até o infarto, que é a morte, a necrose, né, do cardiomiócito. Então aí, se esse sistema fibrinolítico age rápido, se esse vaso ele fica aberto de uma forma rápida, a gente tem angina instável, não tem liberação de marcadores de necrose miocárdica. Já se esse vaso fica fechado ou tem um aumento da demanda muito grande a ponto de gerar morte celular, a gente tem um infarto sem supra de ST. Aí eu já vou provocar aqui meus amigos para o seguinte: troponina positiva é igual a infarto? Isso aí dá muito debate, né? A gente vê, assim, às vezes muita troponina sendo pedida, às vezes de maneira nem precisaria. Exatamente. E causando confusão, né? E a gente vai discorrer sobre isso aí, né? A gente sabe que troponina não é igual a infarto, né? Troponina positivo não é infarto. Exatamente. Quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, a gente tem o próprio nome já dá a dica do que a gente tem que pesquisar. Infarto é necrose, como bem o Almir falou, decorrente de uma isquemia, né? Uma redução do fluxo ali de uma forma aguda. Então a gente precisa procurar no nosso paciente as três coisas. Precisa procurar a isquemia, que a gente vai encontrar através da manifestação clínica de uma dor anginosa, que é uma manifestação isquêmica. A necrose miocárdica, que se manifesta através dos biomarcadores, demonstrando ali uma troponina positiva, por exemplo. E a forma aguda. Então a gente precisa ver essa troponina subir e descer para a gente ver realmente que houve essa alteração ali dinâmica do fluxo sanguíneo ali. Isso é fundamental, né? A gente imagina, se um cardiomiócito morre, vai caindo gradualmente essas proteínas, né, que são de necrose miocárdica, aos poucos, né? Então vai ter uma variação dinâmica dos valores de troponina. E só para o ouvinte saber também, é muito importante outras causas de troponina positiva que não infarto, né? Então a gente tem causas cardíacas, por exemplo, miocardite, Takotsubo, sepse, embolia pulmonar, AVC. Então, diversas situações, até IC descompensada pode levar a troponina e nem por isso tem infarto agudo. Geralmente a dica é justamente essa curva de troponina. Bom, e trazendo uns números aqui, né?
E mesmo citando até a importância desse tema, né? A gente sabe que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, né? E dentro desse espectro de doença, 40% das mortes é por doença isquêmica, né? Então, por isso que é de suma importância a gente estar abordando esse tema. Tem um registro brasileiro, o BRACE, que mostra que 45% das hospitalizações é por conta de síndrome coronariana aguda. Muita coisa, né? É muita coisa, praticamente metade, né? E cada vez mais a gente tem visto síndrome coronariana sem supra, né? O surgimento das troponinas ultrassensíveis, então aumentando aí, o diagnóstico dessa síndrome, né? E a gente sabe também que a longo prazo a síndrome sem supra muitas vezes tem um prognóstico até pior do que a própria síndrome com supra. Então a gente tem que ter um cuidado a mais, a gente tem que ter muito perceber as nuances dessa doença e fazer um melhor atendimento possível para o nosso paciente, né? Sempre lembrando daquele tripé: síndrome clínica, então, né, o exame físico, a anamnese, o eletrocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica. Eu costumo falar, Marcão, que a síndrome coronariana sem supra é até mais difícil do que a com supra. Porque a com supra você faz o eletro, tem supra, acabou. Você tem que reperfundir o vaso. A síndrome coronariana sem supra, ela vai ter umas armadilhas, né? Exatamente. A gente vai falar de cada uma delas, mas muitas vezes é um diagnóstico que pode passar despercebido. Exatamente. E para a gente começar avaliando bem esse paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma boa avaliação clínica. Perfeito. Então o paciente chegou para a gente na sala de emergência, a gente vai conversar com esse paciente e tirar uma história objetiva sobre a dor que esse paciente está tendo. 4 pontos importantes para falar sobre essa dor desse paciente, para a gente definir se é uma dor provavelmente de origem cardíaca. Primeiro, a localização dessa dor. Uma dor anginosa normalmente tem a localização retroesternal, mas ela pode tanto acometer ou irradiar da região epigástrica até a mandíbula, pode acometer os 2 membros também superiores. O tipo de dor, o segundo ponto, normalmente é descrito como uma dor em opressão, uma dor em aperto, uma pressão no peito, mas também pode ter alguns pacientes que vão definir como uma sensação de queimação, até de estrangulamento. A duração dessa dor, isso é muito importante. Se essa dor tem uma duração maior de 10 minutos, é mais sugestivo ali de uma instabilidade de placa, de uma síndrome coronariana aguda. Dores que têm uma duração muito curta ali de segundos ou de horas, dias, fala, tá doendo meu peito, já vai fazer 3 dias. É muito pouco provável. Você desconfia, né? Com certeza, a gente tem que desconfiar que não é uma dor típica, né? E fatores que melhoram ou pioram essa dor, que desencadeiam essa dor. Normalmente as dores típicas, né, tipicamente associado com angina, tem associação ali com o estresse físico ou emocional, né? E é menos provável de ser de origem cardíaca aquelas dores que tem piora ao mudar de posição, ao inspirar ou tossir, por exemplo, né? Isso deixa a gente um pouco mais atento ali. Chama a nossa atenção para uma síndrome coronariana aguda. Quando o paciente tem uma dor, então, com uma duração mais prolongada, que dura mais de 20 minutos, ou uma angina, uma dor que começou há pouco tempo, de início recente, ou é aquele paciente que a gente está acompanhando no nosso ambulatório de coronariopatia, mas no último mês ele apresentou uma piora do padrão da dor. A dor se tornou mais intensa, a dor mudou, ou antes passava com nitrato, agora não passa mais, é uma dor que vai para os dois, está irradiando para os membros superiores. Vale a pena a gente chamar a nossa atenção. Além disso, aquele paciente que angioplastou faz pouco tempo e começou a ter dor novamente. Tudo isso leva a gente a pensar em uma angina, uma síndrome coronariana aguda, certo? Perfeito. Acho que esse timing daquele paciente, que ele vinha bem, ele tinha lá a sua angina estável lá, durava 5 minutos na hora que ele subiu uma ladeira, e agora aperta mais, ficou mais tempo dolorido, ou foi com um esforço muito menor do que o que ele já fazia, é uma coisa para acender a luz vermelha que esse paciente está claudicando ali algum vaso coronariano. Perfeito, Almir. E até o termo, né? A gente sempre classicamente vê nos livros mais antigos, tudo mais, o termo dor típica e atípica. Até a diretriz do ano passado da ESC recomenda a gente rever esse tema, né? Perfeito. A gente falar uma dor típica, uma dor de provavelmente origem cardíaca e uma provavelmente de origem não cardíaca, né? Perfeito. Lembrando também daqueles pacientes que podem ter uma apresentação
com equivalentes anginosos, né, que são as mulheres, idosos, diabéticos, pacientes que têm doença renal crônica, são pacientes que muitas vezes podem aparecer na emergência com uma síndrome coronária aguda, não tendo essa apresentação mais comum, que é essa dor que a gente acabou de descrever. Às vezes esses pacientes podem apresentar com uma dor epigástrica isolada, ou um desconforto, um empachamento epigástrico, pode se apresentar apenas com dispneia, tem que levar a nossa suspeita. Lembrando que mesmo nessas populações, o mais comum é o paciente ter a dor típica, ter a dor anginosa, né? Mas ainda assim essa apresentação um pouquinho diferente pode acontecer nessa população. Perfeito. Perfeito. E lembrando também, né, que esses pacientes que se apresentam com os equivalentes anginosos, lembrar muito da dispneia, costumam ser até os pacientes que têm a síndrome sem supra. Pacientes que têm mais comorbidades, os mais idosos, né? Então a gente tem que se atentar para esses pacientes. Lembrar sempre, né, dos fatores de risco e da história pregressa do nosso paciente. O maior fator de risco é já ter tido em algum momento prévio, né? E sempre lembrar, história de DAC precoce na família, então pai e mãe que infartaram aí antes dos 55 e antes dos 65 anos de idade. Hipertensos, diabéticos, a gente sabe que a diabetes é muito importante na evolução da aterosclerose, diabetes, hipercolesterolemia, né, a dislipidemia, obesidade, né, hoje a gente vivendo aí uma verdadeira epidemia de obesidade, e o tabagismo. Sempre perguntar ativamente sobre esses fatores de risco, né? E claro, o exame físico. O exame físico vai ser muito importante, tanto para a gente reconhecer os pacientes de pior prognóstico, então pacientes que chegam que tem uma estertoração pulmonar, tem a presença de uma B3, sinais de insuficiência cardíaca, né? Pacientes que têm ali pulsos finos, uma hipotensão, taquicardia, são preditores de pior prognóstico para a evolução. E também vai ser importante para a gente já pensar em diagnósticos diferenciais. Então, uma assimetria de pulsos, muito importante. Se o paciente tem, às vezes, né, a dor, a história da dor é diferente, tem um atrito pericárdico, por exemplo. Então, tanto para a gente reconhecer os pacientes que podem evoluir mal, tanto para a gente levantar a bola para alguns diagnósticos diferenciais, né? Um exame direto, assim como a anamnese, rápido, que a gente tem que ser ágil nesse primeiro atendimento e sempre buscando esses pontos. Sem dúvida, Marcão. Acho que o exame físico ele é fundamental. E mais, eu gosto de falar assim, dor torácica é igual a palpar pelo menos os 4 pulsos, né? A gente tem que descartar diagnósticos potencialmente graves, como a dissecção de aorta, que vai ajudar a gente no exame físico. E na maioria das vezes o exame físico é normal. É importante enfatizar isso. Olha a confusão, então. O paciente, muitas vezes, tem uma apresentação atípica, que às vezes é só um mal-estar epigástrico. Pode ter um exame físico normal. E a próxima coisa que a gente vai falar que é o eletrocardiograma, que pode vir normal também. Pode vir. É isso mesmo. Mas, ressaltando, esse primeiro ponto desse tripé é o mais importante. Porque com ele, a gente fazendo uma anamnese, um exame físico bem feito, a gente consegue definir que esse paciente tem síndrome coronariana aguda. Isso muda totalmente nosso manejo e nossa atenção no departamento de emergência. Clínico, né? Exatamente. Esses caras aqui são muito clínicos, velho. Que honra estar aqui, viu? Bom, falando então agora do eletrocardiograma, que acho que todo cardio quer ver o eletro, né? Então, basicamente, o eletrocardiograma da síndrome coronariana sem supra pode estar normal, normalíssimo, tá? Mas ele pode ter algumas alterações. Quais são elas? As principais, inversão de onda T, inespecífica, tá? Que às vezes a gente fica na dúvida, infradesnivelamento de segmento ST, e algumas vezes a gente encontra algumas alterações que são um pouco mais batidas aí. A gente tem um episódio, inclusive, falando de algumas delas, que é o episódio número 24, que é os ECGs obrigatórios para o seu plantão. Então, quem não ouviu, vai lá e volta lá para a gente ouvir. Mas a gente tem algumas alterações no eletrocardiograma que podem sugerir mais fortemente síndrome coronariana sem supra. Uma delas é o padrão de Wellens, né? Que é aquela inversão, aquele plus-minus ali de V2 a V4. Pode ter o Wellens tipo B, que é a inversão ali que vai de V2 a V6. Temos também um outro padrão, que é a isquemia circunferencial. Esse marca um paciente já de muito alto risco, que é definido ali com um infra difuso, em pelo menos 5 a 6 derivações, com um supradesnivelamento maior do que meio milímetro em AVR. Pode acometer V1 também. Tá certo? Uma dica que eu
aprendi na época que eu estava fazendo faculdade ainda, e eu tinha um professor cardiologista que ele me ensinou, o paciente que chega com uma suspeita de síndrome coronariana, com eletro normal, e não tem contraindicações a nitrato, vale a pena você fazer um isordil sublingual e repetir esse eletro em 15 minutos. Se tiver dinâmica, inverteu um DAT, fez um infra, alguma coisa, fica mais esperto que esse paciente pode sim estar decorrendo uma síndrome coronariana aguda. E mais uma dica também, Almir, porque é o seguinte, se chega o paciente, você está suspeitando de uma síndrome coronariana aguda e o eletro é inocente, a gente tem que se forçar ali a fazer mais derivações, né? Acho que pode ser a gente pode encontrar em algum momento, seriar eletro também é importante, mas fazer V3R, V4R, V7 até V9, porque a gente sabe que as 12 derivações podem estar normais, mas a gente pode ter alguma coisa além disso. E o eletro de entrada normal não exclui síndrome coronariana aguda, a gente precisa repetir esse eletro, como você bem falou, Marcão, porque a gente precisa procurar alterações dinâmicas, alterações isquêmicas nesse paciente. Perfeito. É isso aí. Então, partindo para o nosso terceiro ponto desse tripé diagnóstico, que são os marcadores de necrose miocárdica, né? Mais recentemente, a gente tem se desenvolvido cada vez mais técnicas de avaliação desses marcadores, e a principal são as troponinas, né? Os imunoensaios para as subunidades TI da troponina, elas são cada vez mais específicas e mais sensíveis para a gente fazer o diagnóstico realmente de uma lesão miocárdica, né? Lembrando que na síndrome coronariana aguda a gente tem que procurar aquela elevação e queda acima do percentil 99, né, que é o normal, e normalmente essas elevações persistem por algum tempo, né? Essas troponinas sobem e caem e permanecem elevadas por até 7 dias depois do evento. Elas têm um valor prognóstico, então a gente falou de duas entidades aqui no começo do episódio, que é a angina instável e a síndrome ou infarto sem supra. Lembrando que sempre, se a gente vai falar um pouquinho sobre os scores, né, que a gente tem para avaliar, sempre esses scores levam em conta a positivação de biomarcadores. Então, quando a gente tem um infarto, a gente tem um prognóstico mais grave, né, tem maior chance de ter um desfecho pior. E mais recentemente, então, com esse aperfeiçoamento desses biomarcadores das troponinas, tem se recomendado a dosar de rotina elas, principalmente se a gente tiver de escolha a troponina ultrassensível. Então, se a gente tem no nosso serviço um kit de troponina ultrassensível, não é necessário a gente dosar CKMB, outros biomarcadores que a gente costumava dosar em outros contextos. Essas troponinas ultrassensíveis, elas têm várias avaliações, né, vários tempos que podem ser avaliados de acordo com o kit do exame, e a gente pode dosar ela, repetir quando o paciente chega e depois de 1 a 2 horas depois que esse paciente foi avaliado, né? Essas troponinas ultrassensíveis, elas mudaram, né, a abordagem da síndrome coronariana, né? Até porque elas têm uma sensibilidade mega absurda. Então a gente começa a encontrar muita gente com troponina positiva, né? E aí é onde a gente vai discernir se é infarto ou não. Mas o fato é que com meia hora ela já está elevada no sangue. Então o paciente chegou lá com mais de meia hora de sintomatologia, a gente já espera encontrar ela elevada se a gente está diante de um infarto. E se for infarto de fato, vai ter essa curva, né, acima do percentil 99, como o Rafa falou muito bem, que cada kit tem o seu valor, então não vale a pena a gente falar aqui, né, 20%, outras 15%, etc. Tem que conhecer o do seu serviço, né? Exatamente. E aí, o próprio fabricante também tem a recomendação de dosar no tempo zero, que o paciente chega, em 1, 2 ou até 3 horas, né? A diretriz da AS traz até uma tabela com todos os tempos de cada kit, né? Eu acho que vale a pena você saber o do seu serviço, né? Isso é importante. Até os kits mais antigos de troponina, antes desses ultrassensíveis, demoravam até 6 horas para positivar, né? Isso às vezes a gente perdia então o tempo de diagnóstico e muitas vezes o paciente ficava ali sem ter o tratamento adequado de uma forma mais eficaz, né? Perfeito. Isso aí. E mais uma coisa, né, que vem para ajudar nessa abordagem à síndrome coronariana sem supra são os scores de risco, né? Aqui a gente deve falar do Heart Score, né, que é um score que
ele surgiu, né, na verdade, com alto valor preditivo negativo. É um score de triagem para dor torácica no pronto-socorro. Então, a partir dele, a gente consegue, se ele já tiver valores abaixo de 3, a gente consegue ficar bem mais tranquilo que essa dor torácica não vai ter uma repercussão ali nas próximas 3 semanas em relação a algum evento cardíaco. A gente é um exame para a gente excluir alto valor preditivo negativo. E é interessante, Marcão, que você falou, porque muita gente acha assim, o heart score veio baixo, o paciente não tem DAC. Não foi isso que o heart São score coisas foi estudado. diferentes. Né? Ele viu que menor do que 3, baixo risco de evento cardiovascular em 6 semanas. Foi isso que ele foi estudado, né? Exato. Então, dá uma tranquilidade para a gente investigar com mais calma esse paciente. Talvez não internar, mas continua aí, Marcão. Isso. Agora, acima de 3 pontos, é isso que você falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai ter que pensar em alguma abordagem, em exames adicionais ali, complementar a investigação, né? Temos outros scores aí que já são consagrados também, o TIMI e o GRACE, que aí já são scores prognósticos para aqueles pacientes que a gente deu o diagnóstico, ele vai predizer aí a mortalidade intra-hospitalar em 30 dias e de eventos recorrentes cardiovasculares, né? O TIMI um pouco mais simples, tem 7 variáveis ali que a gente vai ter, e o GRACE, que veio até com uma acurácia maior, 80% de acurácia, que aí ele já leva em consideração exame, por exemplo, a creatinina, variáveis hemodinâmicas, pressão do paciente. Então ele tem uma acurácia maior. Lembrando que acima de 140 pontos no GRACE, a gente precisa de uma calculadora, né? Não vamos fazer de cabeça. Acima de 140, a gente já coloca o paciente com um alto risco. Perfeito? Então, qual que é o ideal? É a gente juntar esses scores, né? Fazer uma somatória de informações. Então, quando o paciente chegou com a dor torácica, utilizar o heart score. Depois a gente tem um diagnóstico, realmente uma síndrome coronariana sem supra, utilizar os scores prognósticos, o TIMI, o GRACE, para a gente poder saber exatamente qual que é o paciente que a gente está lidando. Perfeito? E tem um score também, que é o CRUSADE, que é um score de sangramento. A gente sabe que esses nossos pacientes que estão aí em vigência aí de uma síndrome coronariana aguda, eles têm um risco isquêmico, mas que também tem um risco de sangramento elevado. E que um vai acabar por interferir no outro. Exatamente. Quanto maior o risco de sangramento, lá na frente vai aumentar por si o risco isquêmico, né? Esse score que era para sangramento ali intra-hospitalar durante a internação, depois ele foi validado também, ele tem valor prognóstico. Ao longo do tempo, está correlacionado até com maior mortalidade dos pacientes. E a gente deve também utilizá-lo para a gente exatamente ter o paciente na nossa mão, saber quem que é o paciente que a gente está lidando. Sem dúvida, até porque o tratamento vão ser medicamentos, né, antitrombóticos, aí, antiagregante, anticoagulante, que vão aumentar esse risco de sangramento, né? Apesar do CRUSADE ter sido estudado na época em que majoritariamente a gente fazia cateterismo por via femoral. Hoje isso mudou, né, com a via radial sendo mais amplamente utilizada, mas é um score muito útil e que deve ser utilizado na prática clínica. Então, resumindo, né, o heart score é pra gente, vamos assim, para ficar simples. Sim. É para ver se interna ou não interna. Exato. Assim. O GRACE e o TIMI é o paciente que já internou, quão agressivo você com ele. Eu vou pro CAT em 24 horas, eu vou pro CAT em até 72 horas, ou eu vou para um outro exame que seja um exame menos invasivo, né? E o CRUSADE, pra gente ver o risco de sangramento e, de fato, assim, tomar mais cuidado nesses pacientes, ser um pouco mais cauteloso. Evitar hiperdose de anticoagulantes, etc. e tal. Exatamente. Lembrar também, e aí aqui, né, tem que citar, né, o nosso Dr. Marcelo, que nenhum score substitui a avaliação clínica. Pessoal, muito cardiologista que já tem o manejo, já tem experiência. Às vezes, você colhendo a história, às vezes você põe no score, não dá alto, mas você sabe que aquele paciente é um paciente de alto risco, você vai internar. Isso está até na diretriz, não é falácia da gente que gosta de falar que entende, não. É realmente uma coisa que a diretriz traz, né? Isso aí. Bom, então, feitos os scores, né, quando indicar cateterismo para esses pacientes, né? A gente vai falar do tratamento mais à frente, mas só lembrando, naqueles pacientes em que a gente tem um score de GRACE maior que 140 ou o TIMI maior ou igual a 5, né, são pacientes de alto risco. A gente tem que estratificar esses pacientes, teoricamente, em 24 horas. Nos pacientes de risco intermediário, que é um GRACE entre 109 a 140 e um TIMI 3 e 4, né,
a gente poderia ter um pouco menos de pressa em até 72 horas. Não é que é para esperar 72 horas, você pode fazer antes, mas você poderia ter uma margem um pouco maior. E, por último, tem aqueles pacientes que são muito alto risco. Mesmo na síndrome coronariana sem supra, né, o vaso, entre aspas, está aberto, a gente vai levar para o CAT de urgência. Quais são esses? São aqueles pacientes que evoluem com instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, paciente que tem uma angina recorrente, uma angina refratária, pacientes que fazem arritmias ventriculares frequentes ou evoluem até com PCR, pacientes que evoluem com complicações mecânicas ou IC aguda, né? Então esses pacientes têm que ir para o CAT imediatamente. Maravilha. Então só juntando tudo isso que a gente falou até agora. O paciente chegou para a gente com dor torácica na sala de emergência. Primeira coisa, história, exame físico, eletro em menos de 10 minutos, é fazer o eletro e interpretar esse eletro. Troponina, a troponina ponto tempo 0 e 1, 2 ou 3 horas. E já vamos aplicar o score heart, que o Marcão falou muito bem. Ó, eletro normal, troponina negativa, um score heart ali menor ou igual a 3, esse paciente tem um risco em 6 semanas baixo. Podemos mandar ele para um cardiologista ambulatorial e ele prosseguir a investigação ambulatorial. Agora, aquele paciente que tem um eletro anormal ou a troponina já está acima do corte, porém não conseguiu fazer uma segunda troponina ou essa dosagem da segunda troponina não fez a curva que a gente espera pelo nosso kit. A gente pode refinar um pouco mais nosso diagnóstico, por exemplo, com o ecocardiograma. O ecocardiograma veio com alterações de mobilidade. Vamos internar esse paciente. O ecocardiograma veio normal. Esse paciente parece que está bem e tudo mais. A gente pode partir para uma estratificação não invasiva. E aqui a gente poderia usar o Grace e o time também para auxiliar a gente ainda mais. Já aquele paciente que heart elevado, troponina positiva, alteração de eletro, esse paciente é alto risco. Pronto, acabou, internou. Ele vai ser estratificado invasivamente. Aí a gente pode ver a urgência disso a depender da apresentação clínica. Beleza? Vai ganhar um CAT, né, Almir? Vai ganhar, né? A gente gosta, né? Então, perfeito. Então, esse paciente é um paciente grave, né? Um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, é um paciente de sala de emergência. Então, a gente deve monitorizar, a gente deve garantir acesso venoso e fornecer oxigênio se necessário. Isso mudou, né? Mais recentemente. Antigamente, o ponto de corte para a gente ofertar oxigênio era abaixo de 94%, mas foi visto com estudos que pacientes que têm uma hipoxemia abaixo de 90% deve ser fornecido oxigênio. Então, esse ponto de corte é o que a gente utiliza. Paciente que tem uma saturação maior ou igual a 90%, a gente não precisa dar oxigênio se não tiver sinais de desconforto respiratório e estiver mantendo bem. Perfeito. Além disso, a gente tem que evitar os estímulos adrenérgicos, né? Porque pode piorar a isquemia. Então, a gente tem que fazer uma terapia antianginosa para a gente tentar melhorar a dor do nosso paciente. Evitar que esse paciente continue tendo dor. Então, a primeira medicação que a gente logo pensa em síndrome coronariana aguda antianginosa são os nitratos. Então, os nitratos eles são contraindicados naqueles pacientes que têm evidências de infarto de ventrículo direito pelo eletro, se pacientes evoluem com hipotensão ou se fizeram uso de sildenafila nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas. Esses pacientes não podem receber nitratos. Se não houver contraindicação, a gente pode ofertar tanto pelo modo sublingual, ofertar o mono de nitrato sublingual 5 mg a cada 5 minutos, a gente pode repetir 3 vezes. E se o paciente mantiver com uma angina refratária, a gente pode pensar em ligar o nitrato EV. Aí no caso a gente tem que preferir a nitroglicerina, fazendo os aumentos progressivos ali de 10 microgramas por minuto a cada 5 minutos até a gente conseguir um controle da dor, sempre lembrando, lógico, do paciente não ficar hipotenso, né? Ótimo, perfeito. Bom, a gente tem também, né, os beta-bloqueadores. Por mais que cardiologista adore beta-bloqueador, nesse período mais agudo ainda da síndrome coronariana aguda, a gente tem que ter parcimônia para utilizar essa medicação, né? Talvez para o paciente ali, como antianginoso, ali, um paciente que está muito hipertenso, mas que não pode ter nenhum tipo de sinal de insuficiência cardíaca, não pode ter uma taquicardia compensatória, nenhum sinal de choque, né? Uma hipotensão. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Lembrar que a gente não pode fazer nos pacientes que estão em vigência de uma intoxicação por cocaína, tá?
Isso é Cuidado importante. com os pneumopatas também. Então, assim, nas primeiras 24 horas, a gente está autorizado até para realizar via oral o beta-bloqueador. Mas a gente tem que tomar cuidado e, na prática, a gente costuma ir com muita calma nesse momento para fazer. A gente dá preferência ali para os nitratos de ação rápida, né? E deixa talvez para um segundo momento, com maior estabilidade, com o paciente mais na mão, para a gente poder fazer o beta-bloqueador. Maravilha. Só lembrar também, né, como terapia anti-isquêmica ainda, a gente pode fazer a analgesia desse paciente. Melhorando a dor, reduz o consumo de oxigênio. Esse paciente, teoricamente, reduz aí a isquemia, né? E para isso a gente tem a morfina, a boa e velha morfina, né? Lembrar, né, a morfina ela é polêmica, vamos dizer assim, né? Parece que em alguns estudos ela sugere que a morfina possa reduzir a ação dos antiagregantes plaquetários, que são fundamentais no tratamento desses pacientes. Então, a gente vai deixar a morfina como uma segunda opção para aqueles pacientes que não melhoraram com a terapia inicial, com nitrato ou eventualmente com beta-bloqueador, desde que cuidado aí das contraindicações. E lembrar que anti-inflamatório para infarto é contraindicado, a gente não vai utilizar nesse contexto. E a morfina a gente sempre toma cuidado com hipotensão e depressão respiratória também, né? Que são Perfeito. efeitos que chamam nossa atenção, a gente tem que ir fazendo devagarzinho, né? Não é pecado da morfina, Não. porém, tome cuidado, né? Deixe isso para aí. usar um uso não indiscriminado. E a gente tem também aí o carro-chefe aí dessa síndrome clínica, que é a terapia antitrombótica. Que você manja demais, Marcão. Você E- deu uma aula no episódio 12 com o Dr. Felipe Campos e eu aprendi muito nesse episódio. Conta aí pra gente como é que fica o regime antiplaquetário desses pacientes. Era exatamente, ia lembrar desse episódio, ficou muito massa. E assim, a gente então tem que lembrar, né, do AS, que vai ser talvez ali o mais importante quando a gente dá o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, a gente já está autorizado ali a fazer a dose de ataque, né? Então os 200 a 300 miligramas de AS, pedir para o paciente mastigar, né? E aí vem aquilo que é fonte de muita discussão nos dias atuais, que seria a complementação com o segundo antiagregante plaquetário, né? E que aqui, especialmente na síndrome sem supra, a gente teve algumas novidades nos últimos anos, né? Que a gente sempre está acostumado a ver, né? O famoso protocolo, AS mais o segundo antiagregante, na maioria das vezes o clopidogrel. Já vem, paciente sempre faz. Sim. E que na realidade a gente tem visto que se há a disponibilidade de submeter o nosso paciente ao cateterismo dentro de 24 horas, a gente não deve realizar esse segundo antiagregante plaquetário na sala de urgência e emergência. Tá? A gente vai fazer o AS, o ataque do AS, e esperar para a gente conhecer a árvore coronariana do paciente para optar qual que vai ser o melhor regime. Tá? Agora, a gente sabe, a realidade de Brasil é mais difícil. A gente nem sempre tem à disposição o cateterismo dentro de 24 horas. E aí, nesse caso, a gente também está autorizado a fazer um ataque com o segundo antiagregante. Né? A gente tem as 3 opções. O clopidogrel acaba sendo a mais utilizada por disponibilidade mesmo na rede pública de saúde. Não é isso, Almir? Maravilha. Então, qual que é o racional, né, por trás disso, né? Basicamente, a gente viu nos trabalhos que você não dá o que a gente chama de pré-tratamento, que é esse segundo antiagregante, não aumentou a incidência de eventos isquêmicos, mas aumentou-se, quando você dava sistematicamente, o sangramento. Então, a gente vai... Isso é óbvio, foi estudos, né, feitos em realidades diferentes da nossa aqui no Brasil. Mas o que acontece? Se esse paciente, por exemplo, tem uma doença coronariana triarterial com lesão de tronco e precisa ir para uma cirurgia. Se a gente não deu pré-tratamento, esse paciente pode operar já no dia seguinte. Tá? Ele não está com antiagregação impeditiva para ir para uma cirurgia, reduz o risco de complicação hemorrágica. Porém, no Brasil, né, na maioria dos serviços que a gente se encontra, principalmente no SUS, né, o que acontece? Muitas vezes esse paciente ele demora 3, 4, 5 dias para fazer o cateterismo. Para operar, quem dirá então, vai mais aí um tanto aí. Então não faz sentido, quando a gente está diante dessa realidade, a gente não fazer o pré-tratamento, porque a gente perde essa janela. Então, vai fazer o CAT, eu garanto que tem um CAT em até 24 horas, segura o segundo antiagregante, deixa para ser feito em sala. Né? A gente tem o Prasugrel, Ticagrelor que agem muito mais rápido e tem uma segurança para a gente tá respaldado para fazer isso. Não vai fazer CAT, tá numa UPA, vai ser regulado, ainda vai para outro hospital, sabe Deus quando vai fazer? Faça o segundo antiagregante e nesse contexto
o que é mais estudado é o clopidogrel 300mg, né? Exato. Perfeito. Isso pode falar. Então, a gente pensou a mesma coisa, porque a gente tem que lembrar sempre que, né, temos as três medicações, o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel, e que o prasugrel é proibitivo a gente realizá-lo como pré-tratamento. Perfeito. A gente precisa estar na sala de hemodinâmica, o paciente submetido ao cateterismo, a gente já conhecer a árvore coronariana para só então fazer a medicação. E só para o ouvinte lembrar, né, as doses de ataque, né, o ticagrelor é 180mg, são 2 comprimidos. O clopidogrel são 300mg. Se esse paciente já está ali na hemodinâmica, vai angioplastar, aí você complementa mais 300, totalizando 600. E o prasugrel são 60mg a dose de ataque, que vai ser também dentro de sala, são 6 comprimidos. E só um detalhe que muita gente confunde em relação ao clopidogrel, que tem aquela correçãozinha que alguém já ouviu, o pessoal já ouviu falar, que em mais de 75 anos a gente usa 75mg. E isso é no infarto com supra que a gente vai trombolizar. No infarto sem supra, se a gente for fazer o pré-tratamento, são 300mg independente da idade. E mesmo no infarto com supra, se a gente for angioplastar o paciente, tem que fazer a dose de ataque, né? Exatamente. Normal. Eu tenho um pneumônico, vocês vão agora me xingar, mas eu vou falar, tá? Quando chega um infarto sem supra pra mim, antes eu ficava desesperado. Hoje em dia falar, Almir, chegou um infarto sem supra, eu falo, bom. Esse bom é o seguinte, 3 As, e o bom é BONM. Primeiro A, AS. Segundo A, o segundo antiagregante, o antagonista do ADP. O terceiro A, anticoagulante. Vamos falar agora mais à frente. E o bom é o quê? Eu posso dar beta-bloqueador, oxigênio, respeitando aí as indicações. O N, né, do bom, é de nitrato. E o M de morfina. Então, chega um paciente de infarto, bom, beleza. Bom. Então, Boa. fica assim, sensacional. Fica fácil, não Legal. dá pra esquecer. Legal. É paia, mas Não, perdoem legal. os ouvintes aí. Muito Pra massa. gravar, o importante é Muito gravar. Então, falando do terceiro A, que é a anticoagulação, como é que é isso aí? Então, anticoagulação, a gente está indicado na síndrome coronariana aguda, anticoagulação plena, né? Então, a dose da enoxaparina, fazer 1mg por quilo de 12 em 12 horas. Pacientes idosos com mais de 75 anos, a gente reduz 75% da dose e corrige para a função renal. Se o paciente tiver um clearance ali abaixo de 30, a gente faz 1mg por quilo uma vez por dia. Né? A gente pode utilizar também heparina não fracionada, né? Faz 70 unidades por quilo em bolos e depois vai dosando ali pelo TTPA. E pode utilizar também o fondaparinux, apesar de não ser tão disponível ali na nossa prática clínica. Né? E é engraçado que a dose aqui é de 2,5mg, né? A cada 24 Sim. horas, né? Diferente do TEP, por exemplo. Né? É importante marcar isso aí. Beleza. Então, só lembrando, Almir, também o tempo que a gente vai manter essa anticoagulação. Se o paciente não tiver outra indicação, como por exemplo por FA, enfim, for só pela síndrome coronariana aguda, a gente mantém até tratar as lesões ou até 8 dias depois do início do quadro de dor, né? Ou até a alta. Bom, ok. A gente fez, né, o nosso bom, o paciente está internado. O que mais que a gente faz para esse nosso paciente que internou com infarto sem supra? A gente vai complementar o tratamento com medicações que impactam no prognóstico, tá? Essas medicações, o Marcão já deu uma pincelada, mas é importante falar, não precisa ter pressa para começar, né? A gente vai colocar elas pouco a pouco, desde que o paciente tolere. Quais são elas, então? São os hipolipemiantes, e aqui as estatinas, né? Marcar importante. E ECA e BRA, que a grande maioria dos pacientes que infartam tem hipertensão ou disfunção ventricular, então está indicado, tá bom? Os beta-bloqueadores, espironolactona em alguns casos reservados, e também a gente vai pedir um ecocardiograma. Então, hipolipemiantes, estatina de alta potência, atorvastatina 40 a 80mg ou rosuvastatina 20 a 40mg. E ECA e BRA podemos utilizar qualquer um desses, né, que foram aprovados aí, lembrar que não associar os dois juntos. E os beta-bloqueadores, que aí tem um pouco de polêmica também. Cada vez mais a gente vem vendo que nos pacientes sem disfunção ventricular, o beta-bloqueador perde um pouco a força de indicação, apesar de ainda a gente ter evidências conflitantes nesse contexto. Então eu acabo mantendo o beta-bloqueador, né? A gente acaba indicando manter o beta-bloqueador naqueles pacientes ainda que tem angina persistente, que não revascularizou totalmente os vasos, ou que tem uma fração de ejeção menor do que 50%. E vale lembrar quanto a isso, né, Almir? Então, vale a pena a gente tentar, mas se esse tipo de paciente não está tolerando, está começando a ficar mais bradicárdico, mais hipotenso por conta da medicação, a gente fica menos culpado ali de tirar essa medicação, né? Perfeito.
E outra medicação que a gente indica também, principalmente naqueles pacientes que ficam com disfunção ventricular e principalmente são diabéticos, é a espironolactona, né? Essas medicações têm benefício ali também em sobrevida. O ecocardiograma transtorácico que você falou é muito importante durante a nossa internação, antes da alta para o nosso paciente, a gente fazer um eco para a gente avaliar a função ventricular, avaliar se tem áreas de acinesia, de alterações de mobilidade segmentar, principalmente também avaliar complicações mecânicas que podem acontecer, né? E lá atrás também, quando o paciente chega, a gente pode utilizar o eco para a gente avaliar diagnósticos diferenciais que podem acometer o paciente. Qualquer paciente vai ganhar um eco, né? Com certeza. E pensando na alta, Marcão, esse paciente veio, internou, fez o CAT, eventualmente angioplastou, operou, tá com as medicações já otimizadas, já fez o eco. E aí? Como é que a gente faz agora? Então, é um momento ali que a gente precisa, às vezes, perder um tempo, explicar, chamar o paciente para ele entender a doença realmente, tudo que aconteceu. E eu vou frisar aqui algumas questões, principalmente aquele paciente que é tabagista ativo, ele precisa parar de fumar. Muito importante. Então a gente precisa abordar depois, lógico, vai ter um acompanhamento ambulatorial posteriormente, temos opções farmacológicas para ajudar, bupropiona, vareniclina, gomas ou até mesmo adesivo de nicotina. Tá precisando um episódio de tabagismo para cast, né? É muito importante. E lembrando que a associação, né, de duas combinações ali costuma ter uma resposta muito boa, porque só de cessar o tabagismo já foi até correlacionado com melhora prognóstica e lá na frente redução de mortalidade desse paciente. A gente sabe que orientação dietética vai ser importante. A gente teve até estudos aí, até como o PREDIMED, que evidenciou aí redução de evento cardiovascular, principalmente AVC. Tá? Então, claro, vamos precisar do nutricionista, a gente vai precisar do fisioterapeuta, educador físico, porque lá na frente, depois do primeiro período ali de repouso que a gente vai orientar para o nosso paciente, ele vai precisar fazer uma reabilitação cardiovascular. Vai ser importante para ele. Então, a equipe multidisciplinar aqui ela é de suma importância. Fundamental. E claro, ali já fazendo um gancho com aquela nossa pergunta inicial, a vacinação, que a gente precisa lembrar e orientar o nosso paciente. Boa, puxando o desafio então, né, que o Rafa lançou aí no início do episódio. Pois né? É importante então, né? A gente esquece, cara, isso está nas diretrizes, está na ESC, está na diretriz brasileira, né? A gente lembra do cigarro, a gente lembra de falar para o paciente comer melhor, a gente lembra dele fazer exercício, mas a gente não lembra da vacinação. E é comprovado já tem inúmeros estudos nos pacientes coronariopatas que a vacinação para influenza reduz a chance de novos eventos cardiovasculares e reduz o impacto até em mortalidade. Chegou aquele momento, hein? Bora lá. Tava com saudade, hein? Então bora pro bate-bola, pessoal. Vamos lá. Marco, troponina positiva é igual a infarto? Definitivamente não. Principais achados no ECG na síndrome coronariana sem supra, Rafa? Inversão de onda T, infradesnivelamento de segmento ST, e a gente pode encontrar alguns padrões de alto risco, como o Ellens, por exemplo. Né? Beleza. Lembrar que pode ser normal também. Troponina, Marcão, como e quando dosar? Aí é o seguinte, lembrar de conhecer o kit do seu serviço. Tá? Ótimo. Preferência para troponina ultrassensível. E assim, na grande maioria das vezes a gente vai dosar no momento index, ali na chegada, na 0 hora, e depois 1 hora ou 2, a depender do kit. Normalmente é esse o esquema. Scores de risco na síndrome coronariana, Rafa? Score Heart, muito importante, principalmente quando o paciente chega. O TIM e o Grace Score são muito importantes também. Maravilha. Pré-tratamento. Eis a questão, fazer ou não fazer, Marco? Seguinte, se você tem a disponibilidade de cateterismo dentro de 24 horas, não faça o segundo antiagregante plaquetário. Ótimo. Agora, se você não tem essa disponibilidade, sim, ataque com o segundo antiagregante plaquetário, lembrando que não pode ser o prasugrel. Excelente. Galera, voltamos a todo vapor, hein? Começamos com tudo, hein? Tava com saudade disso aqui. Isso aí, tema quente e necessário, né? Foi muito legal, gostaria de agradecer, Marco, Rafa.
Opa. É um episódio muito bacana. Eu acho que vai ajudar muita gente no plantão. E eu aprendi muito também estudando para esse episódio. Então valeu muito a pena, viu? Com certeza, foi muito bacana. Eu acho que começamos muito bem o ano. E vai ter abraço aí? Alguém vai mandar abraço? Com certeza, vamos lá. Queria mandar aqui um abração aí para o nosso residente de clínica que rodou comigo lá na UCO, o Álvaro, futuro geriatra. Abração, Álvaro. Vou mandar um abraço também para o residente de clínica, o Heitor, que acompanha o nosso trabalho aqui do SupraCast e tá sempre aí com a gente. Eu vou mandar um abraço então para o Felipe Eduardo, um SupraCaster ouvinte assíduo aí, que mandou alguns casos já pra gente, trocou muita ideia ali no direct do Instagram. Muito obrigado, Felipe, por estar interagindo e tamo junto pro que precisar, viu? Um abração. Isso aí, pessoal. Lembrando então, siga a gente no Instagram, SupraCast Cardiologia, no YouTube com o SupraCast. Mande o seu Supra, né? Pegou no plantão, então tem algum eletro interessante, qualquer coisa, compartilha com a gente, vai ser um prazer e uma honra. Vale o Supra e vale Ataque Supra, hein? Aí sim. Então, valeu, pessoal, meus amigos. Obrigadão, tamo de volta e vamos que vamos. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, abraço. tchau.